Boa tarde, turma. Eu sou o Miguel Pedro. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o formulário no HTML e eu vou dar um pezinho também em, em Flex Direction e Flexbox, essas coisas, tá? Mas não se preocupem, vai ter uma aula específica ainda para isso, tá? Então vamos lá. Vou abrir o nosso projeto aqui. A nossa pasta está na área de trabalho do mesmo jeito, não alterei nada. Tá aqui o nosso projeto do jeito que eu tinha deixado. Só tem uma classe no CSS e essas tags aqui, do mesmo jeito que eu tinha deixado. Vou abrir aqui, deixa eu ver, tá aí, ó, do jeito que eu tinha deixado, né? Mesma coisa, deixar o zoom no 100 aqui, que é o padrão. Beleza. Então, para começar, eu vou alterar os nomes dessas classes. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Vou alterar os nomes dessas classes. Esse aula 1 vai virar criar carro. E esse CSS do aula 1 vai ser criar carro. Mesma coisa. Então, como a gente alterou agora o nome do nosso CSS, a gente tem que alterar aqui, ó, a referência que eu tinha dele antes, que antes era aula1.css, ele virou agora criar carro.css. Beleza. Só para eu ver se está tudo funcionando, deixa eu abrir aqui de novo. Aí, continua funcionando, só alterei os nomes e fiz a referência certa aqui. Tá. Então, vamos começar. Eu vou apagar tudo isso aqui que a gente fez no body. Beleza? E também vou apagar tudo que a gente tem no CSS. Assim a gente ficou com nada, né? Não vai ter nada. Só para ficar ilustrando, eu vou deixar essa tela, eu acho que eu vou fazer dessa forma aqui. Vou deixar dessa forma. Por enquanto. Eu acho que fica mais fácil. Então, como que a gente vai começar esse formulário? Primeiro, eu vou criar uma section. Abre e fecha. Então, aqui é a nossa section. Dentro dela, a gente vai ter o nosso formulário. Abre e fecha. Beleza. E o que a gente quer num formulário, que no meu caso vai ser de carros? Primeiro a gente vai ter um texto que vai induzir o nosso usuário a escrever naquela caixa, né, o que a gente quer que ele escreva. Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui um label. Por enquanto ele não vai ter nenhuma estilização, beleza? E aqui vai estar escrito marca. Simples assim. E embaixo dele, a gente vai ter um input, que vai ser a nossa caixa de texto, que é onde a gente quer que ele escreva, do tipo texto. Simples assim. Se eu pegar e salvar, a gente já tem aqui, ó. Eu vou dar um zoom e a gente já tem isso aqui. Então, é um label. Esse label pode ver que ele não faz nada. Ele é um simples texto, como aqueles outros que a gente estava fazendo. E nessa caixa de texto é isso daqui, ó. Ele é um input do tipo texto. Então, se eu escrever, eu consigo escrever textos aqui. Beleza? E, bom, obviamente o nosso carro ele não vai ter só a marca, né? Ele vai ter também um modelo, certo? E aí a nossa caixa vai ser a mesma. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai ficar todo esquisito por enquanto, tá? Vai ficar todo estranho. Se eu voltar o zoom no 100, ó, pode ver. Vai ficando desse jeito, só que eu vou deixar no 500 por enquanto. E de novo, Ctrl C, Ctrl V, só altero o label, que aqui é o ano. E a nossa caixa de texto para o ano. Certo? Bem simples até agora, né? E, bom, eu também vou querer uma imagem. Como que eu faço essa imagem? Primeiro, eu vou colocar um input do tipo file. Opa, fiz errado. Input do tipo file, certo?
E embaixo a gente vai ter a nossa imagem como padrão, tá? Por enquanto ainda não vou colocar nada aqui. Inclusive eu vou até apagar, só para vocês verem como que tá ficando. Tá ficando assim, por enquanto, tá? Se eu tirar o zoom, fica ruim da gente ver, né? Fica bem estranho. Então, eu já vou aproveitar, como eu comentei antes, sobre sobre os Flexbox. O que que eu vou fazer? Flexbox, a gente organiza melhor o nosso site. Por exemplo, imagina um site onde a gente tem um cabeçalho aqui, onde a gente tem, por exemplo, minha conta, sair ou algo assim. Aí aqui do lado tem uma outra caixa com outras coisas, né? Não vem ao ponto. E aqui no meio, normalmente a gente tem o main, tá? Isso são coisas que eu vou explicar futuramente, tá bom? Mas, por enquanto, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso formulário e o que que eu quero fazer com ele? Eu quero que o conteúdo dentro dele fique organizado em uma única coluna, certo? Como vocês podem ver, ele está organizado agora em linha. Tá todo o nosso conteúdo em linha. Se tiver espaço aqui, esse essa próxima linha vai entrar ali no meio. Olha lá, ó, tá vendo? Então, se não tiver, ele vai indo embaixo, vai indo embaixo. Isso vai de acordo com o zoom, tá? Só que eu não quero que fique assim, eu quero que fique organizado as colunas certinho, beleza? Então, eu vou pegar o nosso formulário e vou fazer essa organização. Então, vamos lá. E isso tudo é no CSS. Então, como eu quero fazer o formulário, eu não vou criar uma classe para ele, eu vou dar o nome de formulário mesmo, porque eu não vou ter outros formulários nessa classe, quer dizer, nessa tela. Então, essa parte, não se preocupem muito, eu vou explicar melhor em um outro vídeo, tá? O que é cada um dessas coisas. Mas saibam o que eu estou fazendo é organizar o nosso conteúdo de dentro do formulário em colunas. Column. Simples assim. Aí, ó, como vocês podem ver, já foi atualizado, já salvei. E já está tudo em colunas, certo? Outra coisa que eu vou fazer com o nosso CSS aqui, eu vou colocar um background para ele, para a gente ver melhor o tamanho dele. Vou colocar uma cor que não atrapalhe muito a gente. Tá, pode ser essa cor mesmo. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir o tamanho dele, porque eu não quero que ele fique, né, na tela toda, até o final. Quero que ele fique, sei lá, até por aqui, assim. Vamos fazer isso. Então, é um width 50%. Vamos ver. Aí, assim tá bom. Assim ficou legal. Bom, por enquanto, é isso que está acontecendo com o nosso site. A gente tem essas caixas de textos, beleza? O ideal seria que essa caixa de texto estivesse do lado, né, dos label, só que a gente não vai chegar lá ainda, ok? E a gente tem esse input do tipo file, que está fazendo isso aqui, certo? E aqui a gente consegue selecionar algum, algum arquivo, que vai ser uma imagem futuramente, beleza? Ok. Só que por agora a gente vai ter uma imagem padronizada no nosso texto, quer dizer, no nosso formulário, que eu já tenho baixado aqui, eu só tenho que trazer ele para o nosso arquivo. Deixa eu fazer isso aqui. Calma lá. Continuando aqui, eu achei uma imagem que a gente vai usar, tá? Simplesmente pesquisei por carro, desenho, um carro bem padrão. Peguei, se eu não me engano, foi essa imagem. Clica aqui, salvar imagem, tá? Já salvei ela aqui na nossa área de trabalho, ó. Vocês podem ver. E eu vou colocar ele dentro da nossa pasta de projeto. Vocês podem ver, aqui está o criar carro CSS, o HTML e agora tem um carro aqui. E a gente também consegue ver por aqui o nosso carro, tá? E o que que a gente quer fazer com esse carro? Deixa eu abrir aqui, beleza. A gente vai ter
essa imagem para mostrar para o usuário. Então eu crio uma tag, imagem, e coloco o source dele, que é o caminho que está salvo esse carro, tá? Por isso que tem que estar no arquivo da nossa pasta, tá? No nosso projeto. Então, aqui é um simples barra carro, PNG, já vai aparecer. E por enquanto vai ser só isso, ele não vai ter classe nenhuma. E vocês já vão ver um problema que vai acontecer. Vou dar um Ctrl S, salvou. Qual que é o problema aqui? Esse carro está gigantesco, ele está enorme, tá? Então, como vocês já viram nas outras aulas, eu vou diminuir a altura e o tamanho desse carro. Então, eu vou criar uma classe que vai se chamar img carro, tá? Eu ainda não criei a classe no CSS, tá? Eu venho aqui, ponto img carro, e aí eu vou mudar a altura, vai ser, sei lá, 100 pixels, e a largura dele vai ser 100 pixels também, vai ficar um quadrado. Pronto. Atualizei, atualizei. Pronto, criou. Um outro problema, né, é que o fundo do nosso carro, dessa imagem específica que eu peguei, ela tem um fundo branco, tá? Mas não se preocupem com isso, por enquanto. E deixa eu ver. Por fim, eu quero colocar um botão no final do formulário, né? A gente tem todo o formulário aqui, né? Essa parte ainda vou organizar melhor futuramente, tá? E está faltando um botão, que é de adicionar esse carro, né? Então vamos colocar esse botão aqui, que por enquanto ele vai só nos redirecionar para uma outra tela, beleza? Então primeiro eu vou criar essa tela, na verdade. Eu vou criar aqui, ó. Vai se chamar home.html, certo? Ela não vai ter nada por enquanto, só vai ter o doctype, aquele corpo padrão de HTML. Aqui a gente tem o head e o body. No head aqui, só para ilustração, né? Vou colocar um título, vai se chamar home, e para quando eu me redirecionar, aqui eu vou colocar um H1 que vai mostrar a mensagem estou na tela home. Legal, pronto, está criado. E por que eu criei essa tela antes? Porque a gente tem que ter o source, a referência, na verdade é um href, já vocês vão ver, da página que eu quero fazer esse redirecionamento. Então, por enquanto vai ficar assim o nosso redirecionamento. href com o caminho do nosso home HTML. Isso aqui já é suficiente para fazer esse redirecionamento. E também vou colocar esse texto, adicionar. Na verdade, colocar o texto ir para home, por enquanto, que é o que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada, ele só está indo para home. E já salvei, Ctrl S, e já apareceu aqui, ó, ir para home, já está aqui do nosso lado. E, obviamente, como vocês podem ver, aqui, ele não faz nada, só redireciona para home. Então vamos testar. Ir para home, estou na home, certo? E qual é o problema aqui? Quando eu vou para home, eu não estou conseguindo voltar. Eu não tenho nenhum botão que faz com que eu volte para criar um carro. Então a gente faz a mesma coisa. Eu vou até copiar essa linha e só vou mudar a página que eu vou ser redirecionado. href, muda aqui. Agora dessa vez, quando eu estou na home, eu quero ir para criar carro.html. Ctrl S, salva, salva aqui também. Aqui. Opa, esqueci de alterar esse texto. Ir para aqui, criar carro. Criar carro. Não alterei o texto. Pronto. Estou na tela home, criar carro. Pronto. Aqui a gente vai colocar os dados do carro que a gente quer adicionar, do objeto que a gente vai adicionar. A gente vai colocar uma imagem por padrão.
caso não altere essa imagem, vai ser essa imagem, ok? E depois a gente vai adicionar um carro, beleza? No nosso caso ainda não está adicionando nada, né? Mas é isso. Essa vai ser a aula de hoje. Muito obrigado.